Vamos então começar o nosso estudo. Nós estamos aqui na primeira parte, no capítulo 2 da primeira parte de Obras Póstumas. Nós paramos no item 24. Vamos agora para o item 25. A independência e a emancipação da alma se manifestam de maneira evidente, principalmente no fenômeno do sonambulismo natural e magnético, na catalepsia e na letargia. Nós vamos ver na segunda parte do livro dos médiuns, nessa colocação sobre sonambulismo, letargia e catalepsia. Só ir lá na playlist e rever aqui no canal. A lucidez sonambúlica é a faculdade que a alma possui de ver e sentir sem o auxílio dos órgãos do corpo físico. Essa lucidez sonambúlica é uma paranormalidade. Vamos lembrar que o Kardec chama de sonambulismo o transe profundo. A gente não pode confundir com as pessoas sonâmbulas, que isso é uma paranormalidade também, mas é outra coisa. Nós vamos ter o sonambulismo, o transe profundo, o médium inconsciente. Nós vamos ver o sonambulismo, o transe profundo, né, do médium paranormal. Então vamos entender um pouquinho isso, paranormalidade e mediunidade. Mediunidade é sempre quando houver um contato com um espírito, né? E paranormalidade é anímica, ou seja, é do encarnado, é da pessoa. Então vamos lembrar o caso que tem ali no livro dos médiuns, que eu gosto sempre de colocar, porque fica fácil da gente entender essas diferenças. Nós vamos ver lá um rapaz, né, que é médium sonambúlico, como coloca o Kardec, ou seja, de transe profundo, médium inconsciente, só que ele tem uma paranormalidade. Qual que é a paranormalidade dele? Ele olha para as pessoas, ele vê as pessoas por dentro, ele vê os órgãos das pessoas. Então ele fala, olha, teu fígado não está funcionando bem, o teu coração está com problema, você está com um tumor aqui, você está com um problema aqui. Ele diz o que a pessoa tem, qual é o problema que aparece na pessoa. Aí a pessoa pergunta para ele, mas o que eu faço? O que eu tenho que tomar? Aí ele fala, aqui tem um médico que vai passar o remédio e o que você deve fazer. Aí ele deixa de ser paranormal para ser médium, ele conversa com o médico, que é o espírito que está ali com ele, e passa o remédio. E nós vamos ver ali o caso onde ele diz que é o que a pessoa tem, pergunta para ele o que ela deve fazer, ele fala, olha, eu não sei, porque o médico não veio hoje, ou seja, o espírito do médico não estava ali com ele para colocar. Então quando ele falava com o espírito do médico, ele estava sendo médium, ele olhando para as pessoas e vendo como elas eram por dentro, ele estava sendo paranormal, e é um médium sonambúlico, ou seja, um médium de transe profunda, o que nós chamamos hoje de médium inconsciente. Eu espero que tenha dado para entender, que tenha ficado claro. Então vamos voltar aqui. A independência e a emancipação da alma se manifestam de maneira evidente, né? A emancipação da alma, a saída do corpo, desdobramento quando a gente dorme. Principalmente no fenômeno do sonambulismo natural, quando a pessoa entra num transe profundo naturalmente, e magnético. O magnético é quando a pessoa entra num transe profundo através do magnetismo, ou seja, do passe. Então o doutrinador ou o dirigente ali do trabalho mediúnico, ele vem e põe as mãos, aí o médium automaticamente entra num transe profundo. Então esse é um transe profundo ou um sonambulismo magnético. Quando ele entra em estado natural, às vezes até nem está numa reunião mediúnica, às vezes está em casa, tal, ele acaba entrando num transe profundo e dá passividade para algum espírito. É o sonambúlico ou médium inconsciente natural. A lucidez sonambúlica é a faculdade que a alma possui de ver e sentir sem os auxílios do corpo físico. Ela vê, ela escuta, ela faz tudo através do perispírito, ou seja, é a alma, é o espírito encarnado ali naquele perispírito
que está vendo e percebendo todas as coisas. Existe eu sempre repito isso, que existe uma incoerência, um desconhecimento. As pessoas falam incorporação, e quem não estuda, quem não tem conhecimento, acha que o espírito entra dentro do corpo do médium. Não. O que é a incorporação? É que antigamente se usava, hoje a gente só fala em passividade. O que é a passividade? É o perispírito do médium com o perispírito do espírito desencarnado, os dois conversando ou os dois passando impressão. Então, o perispírito do médium dá um passe, o choque anímico, vai encher aquele espírito desencarnado com energias telúricas, energias da Terra, as energias do corpo encarnado, e aquele espírito desencarnado vai passar informação, vai passar o livro, ou vai passar uma carta, ou vai passar uma psicofonia, uma psicografia, o que for, para o perispírito do encarnado. É sempre de perispírito para perispírito. Essa faculdade é um dos seus atributos, está presente em todo o seu ser, que é a faculdade de perceber, ouvir, sentir tudo com o corpo perispiritual, né? A alma que vê, o corpo físico está ali completamente desacordado, porque ele é inconsciente, tá adormecido, tá inconsciente. A visão à distância que alguns sonâmbulos possuem é fruto do deslocamento da alma, que vê o que se passa nos lugares por onde se transporta. É a dupla visão, né? Quando a pessoa vê coisas que estão longe. Então o que acontece? Ele se desdobra, né, mentalmente, ainda estou rouca, né? Ainda estou resfriada. Então ele se desdobra mentalmente, vai em algum lugar, abre uma gaveta, vê as pessoas conversando e relata, ou ele se desloca para algum lugar e coloca tudo o que está se passando ali. Isso é dupla vista. Quando o médium se desloca para um outro lugar e se materializa, ou seja, ele fica tangível, visível no outro lugar, aí é bicorporiedade. Vamos lembrar o Eurípides Barçanufo, que tinha bicorporiedade. Nós vamos ver o caso do pai que chega o Eurípides está dando aula. Aí ele avisa os alunos, olha, eu vou sair, os alunos dele já estavam acostumados, eu vou sair, ou seja, ele deixava o corpo ali e os alunos sabiam que ele ia sair do corpo. Então ele falou, eu vou sair, vou atender uma pessoa que está num trabalho de parto complicado. Ele foi lá, se materializou, fez o trabalho de parto, conversou com a mulher, pegou a criança, entregou a criança, tudo certinho, e voltou ali para dar aula. Quando ele volta, chega o pai que veio buscá-lo. Aí ele fala, não, eu já fiz o parto, o teu filho nasceu. Aí ele fala, o que é? Se é um menino, se é uma menina, conversei com a tua esposa, pode ficar tranquilo, eu fui e voltei. Em espírito. Isso é bicorporiedade. Dupla vista é a capacidade de visualizar coisas que estão ou no mundo espiritual ou no mundo material, que a pessoa está em outro lugar e ela se desdobra e ela vê coisas que estão em outra dimensão, né, no mundo espiritual, ou em outro lugar aqui no mundo material. Bicorporiedade é quando a pessoa sai do corpo, vai a algum lugar e se materializa ali. Então ela fica com dois corpos, por isso o bicorpo, né? Bicorporiedade. Então vamos lá, estou adiantando aqui que nós vamos ver isso mais para frente, mas que é para que a gente possa ir conversando aqui, entendendo o que nós estamos falando. Em suas andanças, ela está, né, a alma, ali o espírito encarnado, ela está sempre acompanhada de seu perispírito, porque o espírito comanda o perispírito, é o perispírito que está saindo, né, está se deslocando do corpo, que é o agente das suas sensações. Mas conforme dissemos anteriormente, a alma nunca se desliga completamente do corpo. Seu afastamento produz a imobilidade do corpo, que às vezes parece não ter vida. E aqui nós vamos ver a explicação no sonambulismo natural. Nós temos tudo isso no livro
dos espíritos, na questão 420, 421, 422, 423, nós vamos ver falar de sonambulismo, catalepsia, letargia. Então, sonambulismo natural é o desprendimento da pessoa, é o desdobramento, né? É o médium que entra em transe naturalmente, e o magnético é quando o médium entra em transe através do fluido magnético de alguém que está ali aplicando um passe para ele. A catalepsia é a perda temporária da sensibilidade do movimento, caracterizada pela imobilidade do corpo e pela rigidez dos músculos. E a letargia é um sono profundo em que a circulação e a respiração parecem não existir. Perdão. Nós vamos ver a catalepsia no 422 e 422A, lá do Livro dos Espíritos, é só ir na playlist, e nós vamos ver a letargia na 423, que a letargia é aquilo que se parece morte. Só que ao longo do tempo, essas palavras e esses sinônimos dessas palavras se inverteram. Hoje, quando a gente fala de catalepsia, nós estamos falando de um estado aparente de morte. E letargia é quando só uma parte do corpo fica imobilizada, fica ali sem movimento, quando a pessoa fica imobilizada, mas dá para perceber que ela está viva. Na catalepsia não dá para perceber, muitas pessoas foram enterradas, né? O caso de Lázaro, por exemplo, que Jesus fala Lázaro não morreu, ele estava no estado de catalepsia, e aí Jesus vai lá e faz com que ele volte, mas é porque ele estava nesse estado que parece, é como se fosse a hibernação dos animais. Ele parece que está morto, mas não está. Então, na época do Kardec, os sentidos eram inversos do que nós temos hoje. Né? Catalepsia era só uma parte, letargia parece que está morto. Hoje nós usamos ao contrário, catalepsia parece que está morto e letargia é só uma parte. Esse afastamento da alma também pode ocorrer em diversos graus quando a pessoa está no estado de vigília, né, quando ela está acordada. No entanto, quando ele ocorre, o corpo não desfruta de sua atividade normal. Ele sente uma espécie de entorpecimento, uma certa alienação das coisas terrenas. O corpo físico não chega a adormecer. Ele caminha e se movimenta, os olhos até fixam os objetos, mas não os veem. Percebe-se claramente que a alma está em outro lugar. Então aí nós vamos ver um médium em transe, ele pode até estar olhando para alguma coisa, de repente você olha para ele, parece que ele está ali, às vezes até com o olho aberto, normalmente é com o olho fechado, mas ele está fora, ele está desligado, né, no transe profundo. E as pessoas também se desligam, né? Eu que dou palestra, dou aulas, né, aula não, mas sou facilitadora, né? Às vezes você olha para uma pessoa, você vê que ela tá ali, ela tá até olhando para mim, né? Ela tá ali com o olho olhando para mim, mas o olhar dela tá vago. Você percebe que o corpo tá ali, mas ela não tá. Ela saiu, ela se desdobrou, ela tá em outro lugar, né? Ela tem que chegar ali, tentar acordar e se perguntar o que aconteceu, o que falou. Ela não sabe, porque ela se desligou. No médium em transe, o transe profundo, o transe sonambúlico, o médium pode até estar ali parecendo que está acordado, mas ele está completamente desligado. Como no sonambulismo, a alma vê as coisas ausentes, tem percepções e sensações que desconhecemos. Algumas vezes ela tem a presciência, né, o pressentimento, capacidade de prever alguma coisa que vai acontecer. Em algumas vezes ela tem a presciência, pressentimento de alguns acontecimentos futuros, pela ligação desses acontecimentos com as coisas presentes. Eu falei isso na nossa aula passada. Como se alguém que está em cima da montanha, ela está olhando, ela tem como dizer, olha, isso aqui, o mais provável é que isso aconteça, os dois carros colidam, mas se um parar aqui, o outro parar aqui, não vai acontecer nada. Então, é a probabilidade, a presciência, ou prever o futuro, é essa questão de probabilidade, né? Porque o futuro está se construindo, não existe destino, não existe, né, o Maktub, está escrito, isso não existe. O que existe são
prognósticos dentro de um olhar, de uma visão superior daquilo que está ocorrendo. Então, quando ele fala algumas vezes, ele tem a presciência de alguns acontecimentos futuros pela ligação desses acontecimentos com as coisas presentes. Quando penetra o mundo invisível, pode ver os espíritos, conversar com eles e transmitir os seus pensamentos. Ao retornar ao seu estado normal, geralmente a alma esquece o que viu. Entretanto, algumas vezes, ela conserva uma lembrança mais ou menos vaga do que presenciou, como se estivesse sonhado. Às vezes, a emancipação da alma amortece as sensações físicas a ponto de produzir uma verdadeira insensibilidade que nos momentos de excitação lhe permite, né, ao médium, ao espírito encarnado, lhe permite suportar com indiferença as mais intensas dores. E aí nós vamos lembrar Paulo Estevão, nós temos aqui no canal, quando ele passa por um castigo, por um apedrejamento, o pessoal que está ali em volta acredita que ele tinha morrido. Mas ele se desliga do corpo, ele começa a ouvir um coral, ele começa a ouvir música, ele começa a entrar num estado de êxtase, ele sai do corpo, ele não sente mais a dor do corpo, e o pessoal que está ali acha que ele está morto, joga ele no monturo, aí nós vamos ver ali as pessoas que o socorrem, tratam dele. Ele fica 6 meses sendo tratado para poder melhorar, tamanho estado que ele estava, mas a gente vê ali a descrição que ele faz. Ele não sentiu todas aquelas dores, ele se desligou do corpo, não sentiu dor nenhuma. Então é o que ele está colocando aqui, lhe permite suportar com indiferença as mais intensas dores. Essa insensibilidade, porém, do desprendimento do perispírito, que é o agente que transmite as sensações do corpo físico. Então essa insensibilidade provém do desprendimento do perispírito, né? O perispírito se desliga do corpo e aí bloqueia a pessoa, porque a mente está em nós, no espírito. O perispírito transmite a sensação do corpo. No momento que o perispírito se desliga e corta essa transmissão, nós, espírito, a mente, não sente o que está acontecendo com o corpo. Por isso que não sente dor, não sente nada do que está acontecendo ali. Porque o perispírito é o agente, né, que transmite as sensações do corpo físico. Ora, o espírito ausente não sente os ferimentos do corpo, óbvio. A faculdade que a alma possui de se emancipar, né, de se desdobrar, de sair do corpo, a faculdade que a alma possui de se emancipar em sua manifestação mais simples, produz o que chamamos de sonho acordado. Essa emancipação também é responsável pela presciência em algumas pessoas e ela se manifesta pelos pressentimentos, né? A pessoa que sai assim do corpo, ela desliga, ela fala, nossa, eu vi fulano, conversei com fulano, ou, nossa, eu vi fulano tá passando mal, ou fulano morreu. Ela tem um pressentimento porque ela se deslocou, foi para um outro lugar e voltou. O que ele está colocando aqui, essa emancipação também é responsável pela presciência que algumas pessoas e ela se manifesta pelos pressentimentos. A alma, num grau mais avançado de desprendimento, produz o fenômeno conhecido como segunda vista, dupla vista ou sonambulismo em estado de vigília, né? Sonambulismo acordado, que é a dupla, também é outro nome para dupla vista, poder ver coisas que estão acontecendo em outro lugar. O êxtase é o grau máximo de emancipação da alma. Para uma melhor compreensão, citamos a questão 455 do Livro dos Espíritos, né? Nós temos aqui no canal, é só pegar 455 lá do Livro dos Espíritos, nós vamos ver lá toda a explicação, toda a colocação para o êxtase, né? Para aqueles que são, normalmente aqueles que eram estáticos, né? Que entravam em êxtase, foram canonizados, foram santificados pela Igreja Católica. No sonho e no sonambulismo, a alma percorre as regiões terrenas. No êxtase, ela penetra no mundo desconhecido, o mundo dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem, no entanto, poder ultrapassar certos limites,
que não poderia transpor sem romper totalmente as ligações que aprendem ao corpo físico. A alma é envolvida por um brilho resplandecente inteiramente novo. Harmonias desconhecidas na Terra fazem com que ela se deslumbre, sente um bem-estar que não pode ser definido. Então essa aura, essa luminescência, né, se via em volta da cabeça. Então se via a aura, se via aquele brilho, aquela luz que vinha ali daquela pessoa que entrava numa sintonia, entrava no êxtase, entrava numa vibração superior. Por isso, aquele halo que se coloca dentro das pessoas que foram consideradas santas, porque aqueles que eram videntes olhavam para ela e viam essa luz, viam a aura delas brilhando. Comentavam sobre isso e passou-se a se desenhar essa aura, essa luz, essa energia, porque muitas pessoas viam nessas pessoas diferenciadas. A palavra santo vem de saúde, vem aquele que tem uma grande saúde, ou seja, aquele que é diferenciado. Ele é diferente porque ele tem uma saúde, ele é melhor do que os outros. E aí se passou a usar essa palavra para as pessoas diferenciadas espiritualmente, melhor do que os outros espiritualmente. E a Igreja Católica passou a santificar algumas pessoas, colocando que elas estavam no patamar, no céu da Igreja Católica, né? Então nós vimos aqui a alma envolvida por um brilho resplandecente, inteiramente novo. Harmonias desconhecidas na Terra fazem com que ela se deslumbre, sente um bem-estar que não pode ser definido. Nessa condição, a alma desfruta, por antecipação, de bem-aventurança celeste, e pode-se dizer que ela põe um pé no limiar da eternidade, né? E patamares mais elevados. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo físico é quase completo. Não sente, não percebe nada do que está acontecendo com o corpo físico. O corpo só conserva, por assim dizer, a vida orgânica, né? Os batimentos cardíacos, o funcionamento orgânico para manter o corpo vivo. Sente que a alma está ligada a ele apenas por um fio e que um esforço a mais pode romper esse fio para sempre, impedindo que a alma retorne para o seu corpo físico. Isso é uma ideia que é colocada, principalmente uma ideia medieval, e que a gente sabe que isso não existe. O desligamento do corpo físico ele se faz de outra forma, do cordão de prata, né? O desligamento do perispírito com o corpo físico é um processo, é o processo de morte, é o processo de desencarne, e ele tem um processo completamente diferente. Ninguém vai desencarnar porque não quer voltar para o corpo. Ela pode demorar para voltar para o corpo porque está numa posição, num lugar muito bom, não quer voltar para o corpo. Mas ninguém vai desencarnar por causa disso. Assim como acontece com os outros graus de emancipação da alma, o êxtase não está isento de erros. E nós vamos ver isso muito claro no livro dos Espíritos, onde eles colocam que muito dos estáticos, ou seja, dessas pessoas que entravam em êxtase, elas tinham visões daquilo que elas acreditavam. Então, aquilo que ela acreditava que era o certo, ou aquilo que a sua religião colocava, e a gente vai ver isso em Teresa d'Ávila, a gente vai ver isso em outras pessoas ligadas à igreja. Então ela vai ter as suas visões ligadas aos dogmas, ligadas às colocações da igreja a que pertence. Isso em todas as religiões. Então as pessoas que se desdobram e entram nesse estado de êxtase, elas precisam tomar cuidado. Por quê? Porque se ela não conseguir manter uma vibração alta, ela pode pura e simplesmente ser vítima de um espírito zombeteiro, ou de um espírito mal intencionado, instigante, né, obsessor, que vai colocar ali para ela situações que não são verdadeiras, principalmente situações dentro da religião que ela tem, daquilo que ela acredita, ou colocando coisas, né, para que a pessoa se assuste. É o que nós vamos ver aqui, mas isso está muito claro nesses itens 400 e pouco do Livro dos Espíritos. Então, assim como acontece com os outros graus de emancipação da alma, o êxtase não está isento de erros.
É por esse motivo que as revelações daqueles que entram em êxtase estão longe de expressar sempre a verdade absoluta. Estão longe de expressar a verdade absoluta. A causa disso reside na imperfeição do espírito humano, porque nós somos imperfeitos. Se nós fôssemos bons, estaríamos em outro planeta, não estaríamos aqui. Somente quando o espírito atinge o ápice, o cume da escala de evolução, é que ele pode julgar as coisas com lucidez. Até lá, não lhe é permitido ver tudo nem tudo compreender. Vamos lembrar a escala de evolução, nós temos no livro dos Espíritos, que são os itens de 100 a 113, que nós vamos ver a escala evolutiva, né, do espírito imperfeito, né, o espírito primitivo, até o espírito puro, né, que são o topo da escala, e acima dos puros, os crísticos. Se, mesmo depois da morte, quando o desprendimento é completo, o espírito nem sempre vê as coisas com exatidão, e ainda se conserva preso aos preconceitos que tinha na vida terrena, não compreendendo as coisas do mundo invisível onde se encontra. Com mais forte razão, isso deve acontecer com o espírito que ainda está preso ao seu corpo físico. Se o espírito desencarnado, ao desencarnar, ele continua com ilusão, ele continua achando que está na Terra, que está vivo, ele tem fome, tem sede, faz o número 1, faz o número 2. Ele não mudou nada, alguns nem sabem que desencarnaram. Se o desencarnado tem tanta dificuldade de entender o mundo espiritual, imagina encarnado entrando num transe, entrando num êxtase, o quanto ele pode ainda continuar e ser iludido pelos irmãos instigantes ou pelos pensamentos, pelas ideias que ele mesmo tem. Algumas vezes há mais entusiasmo do que verdadeira lucidez. Aquele espírito se entusiasma tanto pela sensação, pela alegria, que fala, então eu estou entrando no céu, eu vou ver, sei lá, o santo da minha predileção, ou eu vou ver os anjos, e aí ela vai mentalizando e criando mentalmente as coisas que ela acredita. Algumas vezes há mais entusiasmo do que verdadeira lucidez naqueles que entram em êxtase, ou melhor, o entusiasmo deles prejudica a sua lucidez. O entusiasmo vai prejudicar a lucidez. Eis porque suas revelações são com frequência uma mistura de verdades e erros, de algumas coisas sublimes e outras ridículas. Então, algumas coisas que são sublimes porque eles estão realmente sentindo ou vendo, e outras que são ridículas, que são o composto da mente, aquilo que a pessoa imaginou. Os espíritos inferiores também se aproveitam desse entusiasmo, que é sempre uma causa de fraqueza quando não se sabe controlá-la, para dominar aquele que entra em êxtase. É o que eu estava falando, para enganar, para criar uma ilusão. Esses espíritos inferiores assumem aparências sobre as quais o enganam com suas ideias pervertidas e seus preconceitos. Então pode tomar aparência de um santo predileto da pessoa, pode tomar a aparência do Dr. Bezerra de Menezes, a aparência de Jesus, a aparência de Maria, o que for, pode tomar a aparência que quiser. O perispírito é plástico, ele é plasmável, e a pessoa se iludir e achar que está falando ali com São Francisco de Assis, né? com Maria de Nazaré e por aí vai. Esses espíritos inferiores assumem aparências sobre as quais o enganam, com suas ideias pervertidas e seus preconceitos. Assim, suas visões e revelações não passam do reflexo da crença desses espíritos inferiores. Então, aquilo que a pessoa vai revelar não é às vezes não é nem o que ela pensa. Às vezes ela vai colocar uma revelação que é o que pensa aquele espírito inferior que está ali tomando uma aparência, sei lá, de São Francisco, e vai dizer um monte de besteira para ela, ela vai colocar, não, foi São Francisco que colocou. Isto aqui é verdade, porque eu vi São Francisco.
né? Por aí vai. É um perigo que só os espíritos da ordem elevada conseguem escapar e contra o qual o observador deve se precaver. Só os espíritos de ordem elevada conseguem escapar desse perigo, dessas ilusões, né, dessas mentiras. Então, os espíritos de ordem elevada não estão encarnados na Terra. Eles podem até vir em missão, mas eles não precisam mais voltar na Terra. Então, todos nós que estamos encarnados aqui na Terra, porque somos, né, espíritos da primeira escala, necessitados de aprendizado, necessitados de instrução, necessitados de moral, necessitados de tudo, nós temos que tomar muito cuidado com essas comunicações, com êxtase ou com comunicações de espírito, porque nós podemos ser iludidos, enganados com muita facilidade. Em algumas pessoas, o perispírito está tão identificado com o corpo físico que o desprendimento da alma se realiza com extrema dificuldade, mesmo por ocasião da morte. Nós vamos ver casos nos livros do André Luiz. Nós temos toda a obra do André Luiz aqui no canal, é só ir lá na playlist, onde nós vemos espíritos que estão ali ligados com o corpo. Nós vemos um que o André Luiz conversa com ele, que ele está sentado ali no túmulo, porque ele não quer se afastar do corpo. Nós vemos uma moça, que até o André Luiz pede, se eu não me engano é Missionários da Luz, que ele pede para o Alexandre se pode ajudá-la a se separar do corpo. E o Alexandre fala que não, que ela não pode se separar do corpo, porque ela era uma pessoa com problemas, era uma pessoa difícil, que ela atrapalharia a vida do filho, ela morreu no parto, o filho que era pequeno, e atrapalharia o marido. O Alexandre coloca uma forma bem, um eufemismo, né? Uma forma bem delicada de dizer, ela é uma borboleta saltitante, e ela vai causar problemas para os encarnados se ela se afastar do corpo. Então, eles não ajudam ela a se afastar do corpo. Geralmente, são pessoas que viveram muito apegadas às coisas materiais. Para elas, a morte é mais penosa, mais cheia de angústia, e o tempo para o desprendimento completo entre a alma e o corpo é mais longo, o que aumenta a agonia. Né? Quantas pessoas ficam principalmente suicidas, ficam muito tempo ligados ao corpo, sentindo tudo que está acontecendo com o corpo, porque não conseguem se desligar do corpo. Por outro lado, existem pessoas em que a alma está presa ao corpo por vínculos tão frágeis que a separação se efetua sem choques, com a maior facilidade e frequentemente antes que ocorra a morte do corpo físico. Ao ver se aproximar o fim da vida, essas almas conseguem entrever o mundo no qual vão entrar e anseiam pelo momento da sua libertação completa. Então nós vemos Estevão, quando está sendo apedrejado ali, ele vê Jesus, ele começa a escutar os anjos cantando, ele não sente mais a dor do corpo, ele não sente mais o apedrejamento, ele escuta os anjos cantando, ele escuta aquele coral com voz, né, angelicais, e ele vê Jesus se aproximando dele. Então nós vamos ver Lívia há 2000 anos, quando os animais são soltos, né, que ela vai morrer ali nas feras, ela é retirada do corpo. Nós vemos no livro Voltei, o irmão Jacó, que ele mesmo faz o desligamento dele. É ele que desliga o cordão de prata. Tamanha tranquilidade e desprendimento dele em relação ao corpo. E agora nós vamos para o item 4. Nós terminamos o item 4. Vamos para o item 5, aparição de pessoas vivas e bicorporiedade, né? Dois corpos. Aqui comecei o nosso estudo falando disso, né? Falando de bicorporiedade, então a gente vai só ler e terminar o estudo de hoje. Que é o item 32, né? Que vai tratar aqui da questão da aparição de pessoas vivas e a bicorporiedade. A faculdade que a alma, né, o espírito encarnado, possui de se emancipar, se desdobrar, sair do corpo e de se desprender do corpo físico durante a vida, pode dar origem a fenômenos semelhantes ao que os espíritos desencarnados produzem. Ou seja, você sai do corpo,
Você pode conversar com alguém, você pode, uma pessoa encarnada ou desencarnada, você pode se encontrar com amigos que estão encarnados, que também estão em desdobramento ali com você, ou você pode encontrar com amigos ou pessoas queridas desencarnadas. Enquanto o corpo dorme, o espírito pode se transportar a diversos lugares, tornando-se visível e aparecendo sob a forma vaporosa. A pessoa, se for mais sensível, se for um vidente, tiver uma certa sensibilidade, ela pode até ver o espírito daquele encarnado que está fora do corpo, está em desdobramento, uma outra pessoa pode vê-la ali. Repetindo. Enquanto o corpo dorme, o espírito pode se transportar a diversos lugares, tornando-se visível e aparecendo sob a forma vaporosa, tanto para aqueles que estão sonhando, como para aqueles que estão acordados, né? Aqueles que têm a capacidade de visualização. Pode também se apresentar sob a forma tangível, ele pode se materializar, é a bicorporiedade. Ele pode se materializar, como é o caso do que eu comentei do Eurípides Barçanufo, que se materializava num outro lugar. Então ele estava em dois lugares ao mesmo tempo, um como espírito e o outro estava o corpo físico. Então pode também se apresentar sobre a forma tangível, com uma aparência idêntica do seu corpo físico, por isso há pessoas que o veem ao mesmo tempo em dois lugares diferentes. O espírito, de fato, estava em dois lugares diferentes, mas apenas num se achava o corpo físico verdadeiro e no outro estava apenas o espírito. Esse fenômeno, que por sinal é muito raro, foi o que deu origem à crença dos homens duplos e que se denomina de bicorporiedade. Bi-2, né? Corpos, dois corpos, bicorporiedade. Por mais extraordinário que seja esse fenômeno, ele não deixa, assim como todos os outros, de ser incluído na ordem dos fenômenos naturais, visto que se baseia nas propriedades do perispírito numa lei da natureza. Lei de Deus, lei da natureza, lei de Deus, né? Lei do universo. E assim nós terminamos também o item 5, e no nosso próximo estudo nós vamos começar o item 6, os médiuns. Então nós paramos aqui no item 32 e no nosso próximo estudo começamos o item 33. Até lá!